Meu amigo, minha amiga, coisas incríveis estão acontecendo aqui no Brasil para desespero dessas estranhas criaturas que habitam o universo paralelo do bolsonarismo. Para começar, nós estamos vendo que essa gravação que foi exibida e circulou por todos os cantos, mostrando que Flávio Bolsonaro estava operando com um verdadeiro operador financeiro do clã Bolsonaro para uma falcatrua, porque esse filme não pode ser classificado de outra forma, junto a um gangster. Enfim, tudo isso gerou uma série de situações que estão tendo impacto agora em pesquisas eleitorais e terão mais impacto ainda. Mas tem questões também que muitas pessoas não estavam observando. Essa gente não procurou fazer filme apenas por uma razão afetiva, de homenagear o pai. Não, essa gente vende capacete, cinto, bota, vinho, calendário, bonequinho. Vocês acham que essa gente ia operar 24 milhões de dólares sem pegar uma beiradinha? É só bobo para acreditar nessa história. Isso, inclusive, criou cisânias no campo da direita e da extrema-direita também, porque tem muita gente que não vai colocar a cara, vai afiançar esse tipo de patifaria. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre as repercussões dessa história toda, trazer esses dados da pesquisa, mas antes de mais nada, é sempre fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha participar aqui das nossas atividades, venha sempre no nosso chat, que eu sempre abro antes de entrar no ar aqui com você. Compartilhe os nossos vídeos, dê seu joinha, mande seu comentário, enfim, tudo isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você. E ainda temos o nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional, e o nosso canal de cortes, um canal que eu sempre coloco vídeos ali mais curtos, vídeos editados e participações minhas também e reportagens de outros canais aqui no nosso portal, tá bom? Para você ficar sempre muito bem informado. Lembrando que no nosso primeiro comentário tem um abaixo-assinado. Se você acredita que eu deva ser parlamentar, que eu deva disputar a eleição, eu que sou agora, posso dizer, né, pré-candidato, não sou candidato. Eu serei candidato se esse abaixo-assinado, se eu tiver muita força, muito impulso de vocês aqui no nosso portal, tá legal? Então vamos em frente, isso aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, começando aqui com essa fala aqui, né? Com essa fala não, com esse dado. Pesquisa Atlas Bloomberg. Lula tem 48,9% e Flávio Bolsonaro 41,8% no segundo turno após áudio de Vorcaro. Senador recuou mais de 5 pontos percentuais no primeiro turno e 6 pontos no segundo. Gente, e vai cair mais. Eu esperava que a queda fosse menor, mas essa queda acentuada, isso mostra que a coisa foi mais grave do que nós mesmos estávamos avaliando. Então, a tendência é que outras pesquisas mostrem aí uma queda maior, porque essa notícia de dizer que ele já deu uma despencada, isso influencia mais pessoas em próximas pesquisas. A notícia vai começar a circular, as pessoas só pegam essa informação assim, mais superficial, né, sem fazer muitas análises profundas, e essa é que acaba influenciando também. E eles não têm como esconder. Agora, o dado muito interessante, que eu acho que é o dado mais desesperador para essas criaturas, é esse aqui. Lula tem 47% das intenções de voto no primeiro turno, gente, e Flávio 34%. Isso faz com que o presidente Lula já esteja numa margem de erro para faturar essa eleição no primeiro turno. Então, se não acontecer nenhum atropelo, nenhum solavanco, a tendência, inclusive com muitas coisas que o governo está fazendo agora, é de fechar essa eleição logo no primeiro turno. Então tem muita coisa que está acontecendo no nosso país, do ponto de vista econômico, apesar de muitas pessoas estarem torcendo para que haja uma hecatombe, olha, acho muito difícil o governo deixar desandar a economia daqui até o processo eleitoral. Portanto, nós vamos ver aí que se essa gente estava pensando em fazer muito mais barulho, eu acho que o barulho deu uma abafadinha aí com essa história toda, né? Eu dei uma diminuída. Lembrando, gente, que eu estou voltando a fazer novas lives e sexta-feira, 11h30, sexta-feira agora, eu vou bater um papo com Simone Tebet, que nós podemos dizer que foi uma pessoa determinante na campanha eleitoral passada, de 2022, quando ela, logo depois que teve o primeiro turno, ela já declarou apoio ao presidente Lula e, a partir daí, ela teve uma aproximação muito maior com o presidente, né? Eu quero conversar com ela
e trazer informações de bastidores e como é que foi essa experiência dela com o governo Lula, com o presidente Lula, e o que nós devemos esperar agora nesse processo eleitoral. Ela tem sempre informações muito importantes, né? E foi minha colega de faculdade, então certamente vai ser um papo muito interessante aqui no nosso portal, né? Bom, mas é o seguinte, vejam só como é que essa gente produz provas contra eles mesmos, né? Na minha representação, que eu fiz junto à PGR, eu identifico que essa gente estava querendo dinheiro. Então, se eles estavam querendo dinheiro, se foi um investimento de Vorcaro no filme, é porque ele estava querendo um retorno. Ora, se ele está querendo um retorno, então vamos bloquear a bilheteria, porque se ele já está com todos os bens bloqueados, vamos bloquear a bilheteria também. Vamos sufocar a Orcrim no dinheiro, né? E aí o senhor Mário Frias, ele confessa que ele diz exatamente isso, que era um investimento, né? Vamos ver aqui. Política não existe. Eu quero investir, eu tenho um retorno e é um puta produto. É um filme com o Jim Caviezel contando a história de Bolsonaro, o maior ator conservador do mundo e o maior líder conservador do mundo. Quem é que, em sã consciência, sabendo que é um filme nos Estados Unidos e tem uma garantia de proteção jurídica e financeira, e está tudo dentro das regras americanas, que são muito mais rígidas do que as regras do Brasil. O único interesse dos meninos, pelo amor de Deus, é divulgar a história do pai deles, gente. É o único interesse, né? 24 milhões de dólares, ele só tem esse interesse. Então é o seguinte, se a coisa nos Estados Unidos é muito correta, eu quero ver como é que vai ser lá para a justiça americana, saber que foi um filme produzido com dinheiro roubado, dinheiro ilícito, lavagem de dinheiro. Vai ficar ruim, hein? Então, eles mesmos acabam apresentando provas, né, que eles cometeram mesmo uma série de crimes. Eu fiz, portanto, essa representação, a manifestação foi recebida lá na PGR, e o pessoal do Lauro Jardim entrou em contato comigo, eu conversei com eles longamente, explicando qual era o propósito dessa representação, e ela agora está rodando por todos os lados aí, essa informação. PGR analisa pedido de bloqueio de bilheteria do filme Dark Horse, bancada por Vorcaro. É um filme estranho, com gente muito esquisita, que representa gente muito mais esquisita ainda, né? Eu fico pensando o seguinte, né? O trabalho desse ator, dele... Você imagina só, gente, o cara interpretou Jesus Cristo, depois o cara interpretar Bolsonaro, olha, Deus e o diabo na terra do sol, né? Eu diria o Glauber Rocha. Uma representação enviada. Engraçado o seguinte, eles não falam que fui eu que... Podia ter citado, né? O José Fernandes, o advogado José Fernandes, não. Uma representação enviada à Procuradoria-Geral da República pede abertura de investigação sobre os recursos usados na produção do filme Dark Horse, financiado por parte da fortuna desviada por Daniel Vorcaro. O documento, ou seja, esse que eu fiz, né, solicita a PGR que adote medidas cautelares para bloquear eventuais receitas de bilheteria do longa no Brasil, sob o argumento que o investimento pode ter sido feito com recursos hoje investigados pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito das operações sobre a fraude bilionária envolvendo o Banco Master. A PGR confirmou o recebimento da representação nesta segunda-feira, informou que o caso foi encaminhado à assessoria de controle extrajudicial para análise preliminar. Então é o seguinte, quando eu faço uma representação, quando um cidadão faz uma representação junto à PGR, ela tem um peso. Ela entra lá com várias outras representações, enfim. Mas quando uma representação é feita por alguém que tem o canal que nós temos aqui, representando a ideia e o pensamento de milhares e centenas de milhares de pessoas. E quando isso cai no noticiário, aí, gente, eles vão ter que fazer alguma coisa. Se eles demoram às vezes, enfim, mas nessa coisa agora está publicizado, né, que foi feito um alerta por uma representação, que o dinheiro arrecadado por esse filme é um dinheiro que tem que ser repatriado. O dinheiro que for gerado lá fora, né, pelas plataformas, e o dinheiro que for arrecadado aqui dentro, isso tudo tem que voltar para as pessoas lesadas. Para o Flávio Bolsonaro, esta é uma situação complicada, né? Ele pedir para os bolsonaristas assistirem o filme muitas vezes ao dia, porque quanto mais bolsonarista assistir o filme, mais dinheiro será recuperado. Seria uma forma até dele tentar limpar um pouco a barra dele, que eu acho impossível, né? Mas o problema no nosso país seria um problema social, né, meu amigo e minha amiga? Porque se ele pedir para as pessoas assistirem muitas vezes ao dia esse filme, você imagina, né? Nós teremos um problema psiquiátrico geral aqui no Brasil.
que haja depois tratamento para tentar salvar a cabeça de uma pessoa que assistiu esse filme uma vez, agora vocês imaginem assistindo muitas vezes ao dia, né? Mas aí é um problema deles, né? Vamos ver se ele vai pedir, olha, assistam um filme para vocês ajudarem o dinheiro a voltar, o dinheiro que foi roubado, né? Você sabe que isso não vai acontecer. Então a matéria segue aqui. O argumento central é que o aporte feito por Vorkara no projeto de 61 milhões poderia configurar tentativa de ocultação ou circulação de patrimônio em meio a investigações sobre o rombo do banco. Na peça são mencionadas ainda as apurações que miram a recuperação de cerca de 50 bilhões atribuídos ao colapso do negócio de Vorkara, incluindo recursos ligados ao Fundo Garantidor de Créditos e fundos previdenciários estaduais. Então é isso mesmo. A matéria aqui está ajudando aqui, né, reforçar a nossa representação. Então, enfim, não importa que eles não tenham falado o nome. O importante é a coisa ter um resultado final. Polícia apura contrato entre a Prefeitura de São Paulo e dona da produtora Dark Horse. Gente, a coisa tá enrolada para essa gente. Gente, esse personagem aqui, esse ator que faz a figura do criminoso maior da nação, ele consegue ser mais esquisito que o Bolsonaro, né? Que cabelinho é esse, gente? Que peruca foi essa que arrumaram para a criatura, né? É um negócio pavoroso. Você imagina só um estrangeiro vendo esse personagem aqui, né? É um negócio muito complicado. Bom, mas é isso que nós temos para esse nosso primeiro encontro. Pesquisa eleitoral já está sinalizando que o despencamento foi muito superior ao que a gente poderia imaginar. Vamos ver outras pesquisas, porque essa pesquisa anunciando esse despencamento vai impulsionar ainda mais despencamentos. A conferir, isso vai mexer com todos os deputados, os governadores que estão colados com Flávio Bolsonaro, porque agora ele virou um personagem tóxico, um personagem pesado. Daqui a pouco a gente vai começar a ver gente pulando para todo lado. E olha, é muito difícil que Flávio Bolsonaro mantenha sua candidatura até o final. Tenho certeza que essa gente da direita já está pensando num outro plano. Agora, eles não podem mais colocar o Tarcísio. Eles já sabiam que o Flávio era um personagem podre. Portanto, agora vai ser uma discussão muito curiosa. Isso ajuda, né? Que a gente resolva logo essa história no primeiro turno. A conferir. Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e prestigie o nosso abaixo-assinado e vamos juntos aqui na nossa batalha, tá bom? Um grande abraço. Tchau.